Efésios capítulo 1, do 15 ao 23. Eu vou ler e peço à igreja que acompanhe silenciosamente, atenciosamente, fervorosamente essa palavra de Deus. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amados, nós estamos abordando essa oração paulina, e chamamos essa sequência de ministrações como uma oração sacerdotal. Hoje, na nossa quinta abordagem desse texto, eu quero falar com a igreja sobre a glória da herança. Você pode ler o tema da palavra de hoje? Vamos, 1, 2, 3. A glória da herança. Bem forte para você não esquecer. 1, 2, 3. A glória da herança. Tome o seu assento, que eu quero viajar com você na palavra do Senhor. Eu quero te convidar para que juntos nós possamos falar sobre a glória da herança. Escute aqui, queridos, prestem atenção. Hoje eu careço de uma maneira especial que você acompanhe, porque muitos, não poucos, passam por esse texto sem ter a percepção do que ele realmente está falando. Portanto, se ligue agora na palavra do Senhor. Nós temos estudado que Paulo ora pedindo para que a revelação e a sabedoria, no pleno conhecimento de Deus, possam de alguma maneira iluminar os olhos do nosso coração. E esse iluminar os olhos do nosso coração nada mais é do que desvendar as coisas de Deus para nós, tirar das trevas e trazer para a luz. Tem muitas pessoas que ainda vivem nas trevas. Aliás, a Bíblia se refere ao homem natural como aquele que vive nas trevas, sem Deus, no mundo, que é onde nós estávamos. E quando Paulo diz, olha, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, escute aqui, olhos do coração iluminado, é uma revelação da palavra de Deus dentro de nós. Nós não somos convencidos de fora para dentro acerca de Deus. A verdadeira conversão, ela é de dentro para fora. Amados, não tem explicação, porque a prostituta abandona a vida de pecado e vem para o Evangelho e tem uma vida de santidade. Porque o criminoso abandona o mundo do crime e vem para o Evangelho e tem uma vida de santidade. Porque os desonestos, os corruptos e tudo aquilo que nós éramos outrora, deixam as práticas erradas e vêm
para a palavra de Deus e vêm para Deus, porque algo aconteceu dentro deles e não fora. O que acontece fora, algo fora muda e a pessoa muda, mas aquilo que acontece aqui dentro, e Paulo usa aqui os olhos do coração iluminados, é uma revelação dentro de nós, que aquilo passa a fazer sentido. Eu quero aqui lembrar da mesma ideia quando Davi, no Salmo 119, versículo 18, ele diz assim: Deus, desvenda os meus olhos. Irmãos, a ideia de Davi aqui, olha aqui para você entender, preste atenção, é que os olhos dele estão vendados. Essa é a ideia. Davi, ele lia a palavra, mas não entendia. Ele parava diante da lei e falava: gente, eu não entendo nada. Os meus olhos estão vendados. Quantas vezes nós lemos a Bíblia, ou eu acredito que você ouviu alguém dizer assim: ó, eu leio e não entendo nada, né? Quantos já ouviram isso? Pastor, quando vocês falam, quantas pessoas já disseram isso, né? Quando vocês falam, fica tudo tão claro, mas quantas vezes eu vi e não vi isso daí? Amados, Davi, no Salmo 119, versículo 18, ele fala: Deus, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. As maravilhas de Deus, as maravilhas da palavra de Deus, elas estão vendadas para muita gente. Os olhos do coração de muitas pessoas continuam cegos. Há uma cegueira espiritual enorme na vida do ser humano. Amados, é uma cegueira para a verdade de Deus, para a verdade espiritual. As coisas de Deus não são vistas. E é por isso que o pecador, aquela pessoa que não está em Jesus, ela é tida como nas trevas. Ela está no pecado. Ela não teve uma experiência com Deus. E Paulo fala: vocês precisam de ter os olhos do coração iluminados, porque o que nos tira da velha vida, o que nos tira da natureza pecaminosa que nós herdamos em Adão, é algo que acontece dentro de nós, que Paulo aqui chama de iluminados os olhos do nosso coração. Olha o que Pedro escreve no capítulo 2, versículo 9. Quantos podem ler comigo? Vamos, toda a igreja? Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Olha de onde Deus nos chamou. Hoje nós somos tudo isso. Raça eleita. Quem é raça eleita aí, irmão? Quem é? Glória a Deus por isso. Raça eleita, não é? Olha o que nós somos: sacerdócio real, nação santa, povo. Eu acho isso aqui lindo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus por isso. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes de Deus. Agora, o que Deus fez? Ele nos tirou das trevas para a luz. Amados, antes estávamos com os olhos vendados, fechados, não víamos nada, não queria nada de Deus, não nos importávamos com as coisas de Deus. Mas aí Paulo diz: olha, os olhos do coração de vocês precisam estar iluminados. E a primeira coisa que ele disse que o nosso coração precisava estar iluminado, era para que nós soubéssemos da esperança do nosso chamamento. E nós falamos disso aqui semana passada. A primeira coisa ele diz: para que vocês saibam qual é a esperança que tem aquele que é chamado. Quem é chamado com uma promessa.
E uma promessa, ela gera esperança. Quantos estavam aqui semana passada e aprenderam sobre a esperança? Agora hoje, nós vamos falar sobre a segunda coisa que Paulo quer que a gente saiba. A segunda revelação que ele quer que nós cheguemos ao conhecimento está nesse texto que nós vamos abordar hoje. A esperança do chamamento foi semana passada. E agora está aqui em letras maiúsculas o que Paulo quer que a gente saiba. E o que nós vamos falar hoje. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? O que isso quer dizer, irmãos? A glória da herança de Deus nos santos? Espera aí, pastor, herança de Deus? Agora eu não entendi nada. Amados, uma grande dificuldade que nós temos é que quando nós olhamos o texto, nós não prestamos, e às vezes fica até uma abordagem cansativa, quando nós começamos a falar aqui de algum conceito gramatical, ou alguma coisa de interpretação de texto, mas me permita fazer uma abordagem aqui com vocês, por gentileza, preste atenção aqui. Esse é o texto. Como que Paulo começa esse texto? Por isso também eu. Escute aqui, raciocine comigo. Por isso também eu, primeira pessoa do singular, eu que estou falando. Eu, Paulo, quem estou comunicando. Preste atenção. Por isso eu, Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós, igreja em Éfeso. Paulo estava em Roma, eu, Paulo, em Roma, primeira pessoa do singular. Vós, igreja em Éfeso, segunda pessoa do plural, não é isso? Nós, vós. Amém, irmãos? Eu, Paulo, preso em Roma, ouvi da vossa fé. Vós, lá longe. E aí Paulo continua dizendo, e sempre que ele fala da igreja, ele usa vós, ele usa vosso. Preste atenção nisso. Tendo ouvido a fé que há entre vós, para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, porque eles estavam longe, fazendo menção de vós, igreja, a vós. Espera aí, agora entra um outro personagem, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, já é a terceira pessoa do singular, Ele, Deus o Pai da glória, Deus o Pai de Jesus Cristo. Preste atenção, eu, Paulo, vós, igreja, vossa fé, vosso amor, Ele, o Deus Pai de Jesus Cristo. Preste atenção aqui, para que o Deus, Ele, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, Ele vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, conhecimento de Deus. Não sei se você está conseguindo acompanhar isso, mas preste atenção. Iluminados os olhos, não do meu coração, não do coração dele, mas do vosso coração, do coração da igreja, para saber qual é a esperança do vosso chamamento. Preste atenção, a esperança do vosso chamamento. E aí vem algo lindo. E para que vocês saibam qual é a riqueza da glória da sua, dele, herança de Deus. Não é a nossa herança, não, é herança de Deus. Em quem? Nos santos. Amados, eu não sei o impacto disso quando você entender onde nós queremos chegar na sua vida. Eu não sei o impacto disso, mas eu confesso que quando Deus iluminou o meu entendimento e eu pude perceber isso daqui, que a riqueza da glória da herança
não é a riqueza da glória da nossa herança, é a riqueza da glória da herança de Deus. Pastor, e essa herança gloriosa e rica de Deus está em quem? Nos santos, na igreja. Amados, o que isso aqui está dizendo é que a glória da herança de Deus está nos santos. Nós, a igreja, as pessoas alcançadas por Jesus, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, somos a glória da herança de Deus, os santos. E isso aqui muda toda uma perspectiva. Preste atenção aqui para você entender, meu amado. Quantos podem ler essa frase, por gentileza? Vamos todos, 1, 2, 3. A igreja é um tesouro gloriosamente rico e destinado como herança para Deus. Sempre que a gente fala de herança, a gente pensa em herança para nós. Deus receber herança, que bobagem é essa? Herança para nós. Só que a nossa herança é a promessa que nós estudamos na semana passada. A nossa herança é que gera a nossa esperança. Preste atenção, para que saibais qual é a esperança daqueles que são chamados. Nós temos promessa e vamos receber herança, corpo glorificado, vida eterna, não haverá morte lá no céu, não vai ter pecado. Essa é a nossa herança, o corpo glorificado, tudo isso é a nossa herança, que gera a nossa esperança. Agora aqui, é uma abordagem totalmente diferente. Paulo quer que nós saibamos, preste atenção nisso. Eu não sei se você consegue acompanhar, se está confuso, eu gostaria que não estivesse. Paulo, ele quer que nós sejamos revelados, ao ponto de que nós saibamos que nós somos sim importantes para Deus, que não é uma relação unilateral, em que Deus abençoa e a gente recebe tudo e Deus, também não estou não. Amados, de alguma maneira nós temos um valor como santos. Veja bem que a riqueza da glória da herança do Senhor nos santos. Eu não estou falando do pecador que não confessa, do pecador que vive no pecado. Eu não estou falando daquele que vive no cometimento da desobediência. Eu estou falando da vida daquele que é santo. E por isso eu entendo por que Satanás quer tirar a sua santidade. E por isso eu entendo por que o inferno luta tanto contra a santidade da igreja, porque tem algo que glorifica a Deus, que é a herança que ele vai receber, que é a riqueza da glória de Deus nos santos. A herança de Deus, a alegria de Deus, vai ser colhida na vida dos santos, um dia na eternidade. Amados, Deus vai ter prazer em receber isso. E Paulo ele diz: olha, eu quero que vocês saibam que tem promessas para vocês, portanto, tenham esperança. Mas eu quero que vocês saibam que Deus também será glorificado através da vida dos santos. Amados, isso aqui, vamos caminhar, fala não da herança que Deus dá, mas da herança que Deus vai receber. Não é a riqueza da glória que Deus vai dar para a igreja, mas é a riqueza da glória que a igreja é para Deus. Imagine isso. Isso muda toda a nossa percepção, porque muitos estão na igreja e acham que não tem valor, e acham que não é nada, e acha que Deus não se importa quando você diz não para o pecado.
Tem gente que acha que se errar ou acertar é a mesma coisa. Tem gente que acha que se viver em santidade ou em pecado, Deus não se importa com isso. Importa sim, porque a riqueza da glória, da herança de Deus, está na vida de santidade da igreja. E é por isso que a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, porque só é glória para Deus quem vive em santidade. Amados, e Paulo preocupado com isso, ele fala: eu gostaria muito que vocês soubessem, se vocês soubessem como Deus será glorificado através da sua santidade. Ou será sem propósito, que Satanás chega diante de Jeová, o Eterno, e Deus vira assim e fala: Satanás, vistes o meu servo Jó? Viu? É glória. Amados, a vida em santidade é glória para Deus. Amém, amados? Amém? Não é só um ritual. Por que Deus exige que eu tenha que ter uma vida de santidade? A vida de santidade é a riqueza da glória, da herança de Deus. Tudo que Deus vai receber de nós, amados, um dia, será a nossa vida de santidade. Olha que tremendo isso. E quando nós enxergamos que a herança da santidade que Deus vai receber passa pela tua mão, eu pergunto: que vida de santidade você deve ter? Que vida de renúncia ao pecado você deve ter? Que vida na presença de Deus nós devemos ter? Não, palavras torpes não são sem valor. Palavrões, não, isso não tem nada a ver com Deus. Tem sim. Quando eu deixo de falá-las para a glória de Deus, porque eu tenho uma vida de santidade, eu estou enaltecendo a riqueza da glória de Deus. Quando eu deixo de usar uma mentira, ainda que ela me livraria de um grande problema, ainda que ela me daria um grande lucro, mas eu digo a verdade para a glória de Deus, é a riqueza da glória, da herança de Deus. E aí a gente olha, não é? Como está a minha cooperação para a riqueza da glória da herança de Deus? Será que eu sou um dos santos que vão alegrar o coração de Deus, através de uma herança de uma vida de santidade? Amados, eu tinha, sabe, como que Isaías 53:11 fala que ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Qual é o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus? A igreja, os santos. Nós somos o fruto do penoso trabalho de Jesus. Ele pereceu, ele renunciou, ele sofreu, e nós somos o fruto disso. Mas como ele vai ficar satisfeito? Porque nós somos herança. E é interessante isso daqui, porque para a gente entender, a Bíblia usa muitas linguagens diferentes. Leiam comigo 1 Pedro 1,18. Vamos, toda a igreja? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Preste atenção. Mas, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Às vezes a gente fala para alguém: você tem valor, pastor Jairo, você tem valor, você é importante para Deus. Aí você fala: que pode haver de importante em mim para Deus? Olha o preço que ele pagou por você. Gente, olha o preço que Jesus dispôs a pagar por mim e por você. O sangue de Cristo. É por isso que nós somos a riqueza da glória dele. Ele pagou esse preço alto por algo que tem alto valor para ele. A minha vida de santidade, a sua vida de santidade,
tem valor para Deus? Sabe como que Deus vê a sua vida de santidade? Como uma riqueza gloriosa, uma herança. Quantos aqui já receberam herança? Levanta a mão aí. É bom receber herança, gente? É bom, Alessandro? Deve ser, eu não recebi, né? Eu ainda não recebi nenhuma herança. Amados, preste atenção. A herança de todo o preço alto que Deus pagou, preste atenção, o retorno de tudo aquilo que Deus investiu, sou eu e você, é a nossa santidade. E é por isso que quando estivermos diante do Senhor, Ele vai se alegrar. E a Bíblia diz que o penoso trabalho dele, Ele vai olhar e vai dizer assim: valeu a pena, 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 valeu a pena. Por quê? Porque a vida dos santos, entenda isso, a sua vida tem valor para Deus, a sua vida é importante para Deus. Ele quer se importar sim com aquilo que você põe diante dos seus olhos. Ele quer se importar sim onde você frequenta com a sua família, porque Ele pagou muito caro por nós. Ah, pastor, Deus não se importa com o que eu faço. Importa sim. Se não importasse, Ele não pagaria tanto. E Paulo, quando ele ora assim: vocês precisam saber qual é a glória da riqueza, da herança de Deus em vocês. Sabe qual é a glória da riqueza de Deus, da herança dele em nós? A nossa santidade. Porque diz lá, nos santos. Quem não é santo não deixa legado para Deus. Quem não é santo envergonha Deus. Quem não é santo crucifica Jesus de novo. Quem é santo estampa um sorriso largo no rosto de Deus, e ele olha e fala assim: lá está a minha serva, lá está o meu filho. É um rapaz, é uma moça que não peca com os olhos, que não peca com as palavras, que não peca com as práticas, que não vai em lugar pecaminoso. Ele me alegra o coração. Olha, amados, o tanto que isso aqui é relevante para nós, e é tão relevante que Paulo diz: vocês precisam saber qual é a riqueza da glória da herança de Deus, porque a riqueza da glória da herança de Deus está na igreja, está nos santos. Imagine isso, como que eu posso interferir na alegria de Deus? Isso aqui, amados, denota uma importância muito grande para mim e para você. Existe uma outra linguagem que a Bíblia usa para se referir à igreja. Qual que é? Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glórias, glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus, cuja esposa, preste atenção aqui, isso aqui tem muito significado, a si mesma se ataviou. Quem é a noiva do Cordeiro? Quem é? Quem é, amados? Você, a igreja. Diga para quem está do seu lado: você é a noiva do Cordeiro. Os homens têm dificuldade em falar isso, né? Você é a noiva do Cordeiro, né? A noiva do Cordeiro é uma figura, não existe essa conotação sexual, mas preste atenção, olha aqui, como que um pai olharia para uma futura nora que se preserva para casar com seu filho? Já imaginou? Você que tem filho, olhar e ver uma moça ali saindo de um negócio errado, e falar: olha lá a noiva do meu filho, não é? Assim nós alegramos o coração de Deus, quando nós temos uma vida de santidade. Aqui está dizendo em Apocalipse que chegou o dia do casamento de Jesus, e a esposa dele, que era noiva,
era noiva, agora vai ser esposa, a si mesma, a si mesma se ataviou. E a sequência desse texto aqui, o versículo 8, fala que ela vestiu de linho finíssimo. E a sequência diz que são as obras dos santos. As obras dos santos. Nós nos ataviamos para o Filho de Deus, para o Cordeiro, para alegrar o coração do Pai, quando nós nos ataviamos com santidade. Quando nós nos vestimos de uma vida de santidade e nos tornamos herança de Deus. Você já parou para pensar isso? Talvez tem gente aí pensando na herança do avô, do pai, da mãe, não quer que eles morram, mas de vez em quando pensam, né? Ah, e aquela, né? Agora imagine, você é a herança de Deus. Você é a herança de Deus. Você é aquilo que Deus vai herdar. E a Bíblia não diz apenas que nós somos a herança de Deus. Ela diz a riqueza da glória da herança. Preste atenção. A riqueza da glória da herança de Deus, dele, nos santos. Diga para quem está à sua direita e à esquerda: você é herança de Deus. Você é herança de Deus. Vale a pena ser crente, amém, irmãos? Vale a pena ter uma vida de santidade, amém? Será que você entende agora por que Satanás quer roubar a sua fé? Por que ele quer que você renuncie a Jesus? Por que ele quer que você continue nessa vida de pecado, de orgia, de mentira, de achar que beber bebidas e drogas escondidas, não, está tudo certo? Não está certo, não está certo. Quem vive assim, não é para a glória de Deus. Para a glória de Deus é só quem tem uma vida de santidade. A riqueza da glória de Deus, da herança de Deus, é na vida do santo. Olha que tremendo. Aí a gente levanta de manhã, se arruma, olha no espelho e diz: eu vou viver um dia para a glória de Deus, eu vou ter um dia de santidade. Se o pecado bater na minha porta, eu não vou nem atender para dizer que eu estou ou não estou, que ele saia de lá mesmo, porque eu vivo para a glória de Deus. Aí vem aquela proposta indecente de pecado. Sabe o que o crente faz e o ímpio não entende? Clama o sangue de Jesus. Não é assim, irmãos? O pecado vem e o servo de Deus fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Satanás bate em retirada e o nome de Deus é glorificado. Entenda isso. Toda vez que você proclama a tua vida de santidade, você aumenta a riqueza da glória da herança de Deus. Toda vez que você tem um dia na santidade, você aumenta a riqueza da glória da herança de Deus, e nós viveremos assim até o final, amém, irmãos? Nós viveremos assim até o final. Olha Deuteronômio 32, versículo 9. Queridos, que lindo isso daqui. Quantos podem ler? Vamos, 1, 2, 3. Porque vamos ler de novo? Vamos, todos juntos? Vamos lá. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Olha só, a porção de Deus, a parte que vai caber a Deus, o que vai ficar realmente para Deus, é o povo dele. A porção do Senhor é o seu povo.
E como aqui era o Antigo Testamento, ainda não existia a igreja, fala que Jacó é a herança de Deus, mas Deus pega Israel, coloca eles ali no óleo, no azeite. Israel é o povo de Deus, Israel é uma nação eleita por Deus, mas Deus pega Israel, coloca em stand-by, e aí Ele manda Jesus para fazer uma aliança com a igreja. Hoje nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. E eu posso garantir que a porção do Senhor ainda é o seu povo, mas não é só Israel, a igreja entra. A igreja é a parte da herança de Deus. E o que é ser igreja? É aceitar Jesus e ter uma vida de santidade. Amados, vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel, vale a pena dizer não ao pecado, vale a pena ter uma vida de santidade, vale a pena ter uma vida de renúncia, vale a pena de dizer não ao prazer da carne, porque isso glorifica o nome de Deus. E tem algo melhor do que glorificar o nome de Deus? Eu entendi que eu faço parte da riqueza, da glória, da herança de Deus. Sabe o que isso implica? Deus terá prazer em mim. Não será apenas eu que vou viver na eternidade feliz com a presença de Deus, mas como santo, Deus terá prazer em mim. E Ele vai olhar e vai dizer assim: valeu a pena, 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 porque esse povo guardou a minha aliança, e não andou como andam as nações, atrás de idolatria, atrás da imoralidade, atrás do lucro desonesto, atrás da mentira. Amados, o mundo está contaminado com a mentira, corações contaminados com o pecado, gente má que vive no meio da igreja, mas tem um remanescente fiel. E o remanescente fiel é aquele que vive em santidade, que tem prazer nas coisas de Deus. E Deus tem prazer nesse tipo de gente, amém? Deus tem prazer nesse tipo de gente. Olha aqui, a porção do Senhor é o seu povo. Deus preocupa com você, Deus tem interesse em você. Quando diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é porque nós somos a glória, a riqueza da glória da herança de Deus. Tome posse disso nessa noite. Eu faço parte da riqueza da glória. Preste atenção, riqueza da glória da herança de Deus nos santos. Sabe o que isso implica? Eu não nego a minha fé, eu não nego o meu Deus, eu não abandono Jesus por nada, ainda que me matem, nele eu esperarei, porque eu vivo para a glória de Deus. Quantos aqui vivem para a glória de Deus? Diga glória a Deus, glória a Deus. Amados, isso aqui é impactante. Isso aqui muda a maneira que nós levantamos pela manhã. Isso aqui muda a maneira que nós lidamos com as pessoas. Isso aqui muda a maneira com a qual nós ganhamos dinheiro. Porque qualquer coisa que não seja em santidade, não glorifica Deus. Mas ainda que soframos a perda em santidade, nós aumentamos a riqueza da glória, da herança de Deus, porque eu faço isso para ter uma vida de santidade, eu faço isso para o Senhor. Nós somos a porção da herança dele, e eu posso garantir que o santo é herança eterna de Deus, é troféu da graça de Deus, o santo é troféu do poder de Deus, o santo é riqueza gloriosa de Deus, o santo é a menina dos olhos de Deus, amém? Amém? Será que Deus se importa com você?
Será que ter uma vida de santidade vale a pena? Ser chamado de menina dos olhos de Deus? Santuário, Ele habita em mim. Como que eu vou pecar, amados? Como que eu vou ter uma vida de pecado, de imoralidade? Como? Tem gente que ainda tem dúvida sobre homossexualidade, homem, homem, mulher, mulher. Isso agride a santidade de Deus em nós. Isso desonra o corpo. Não é de Deus isso. É carnal. O mundo aplaude. É normal nas faculdades, nas passarelas, aplaudido. Mas enoja o coração de Deus. Só tem algo, escute aqui, que aumenta a riqueza da glória de Deus: a santidade. Não é o prazer hedonista, não é o prazer pelo prazer, é saber que eu vivo para a glória de Deus, ainda que para isso eu tenha que abrir mão de alguns prazeres, ainda que para isso eu tenha que abrir mão de algum ganho desonesto, mas eu vivo para a glória de Deus e não a minha glória. Isso aqui muda toda a perspectiva, isso aqui muda toda a maneira de enxergar. Para que eu vou viver em santidade? Porque eu vivo para a glória de Deus. A minha vida é para a glória de Deus. Isso aqui me motiva, isso aqui me encoraja, isso aqui me alimenta, isso aqui vai me fazer permanecer de pé um dia diante do Senhor, porque só quem vive em santidade estará em pé na presença do Senhor. Vale a pena ter santidade. Diga para quem está do seu lado: irmão, vale a pena ter santidade. Vale a pena dizer não ao pecado. Não duvide. Não duvide. A riqueza da glória de Deus está nos santos. Pastor, mas aquele santo lá, ele foi martirizado, mas glorificou a Deus. E quantos foram reis, presidentes, generais, coronéis, e desonraram a Deus, e não contribuíram para a glória de Deus? E Paulo, ele ora aqui, irmãos, dizendo que a igreja precisa entender. Eu já começo a encerrar. Você não é igreja para a sua glória. Você não é igreja para dominar o mundo. Agora o presidente é nosso. Para com isso. Se Deus quisesse presidente evangélico ou religioso, o mundo não tinha nem caído, irmão. Pode ser que Ele permita, mas a esperança da igreja não está nisso. A esperança da igreja está em ter uma vida de santidade e participar do arrebatamento da igreja. Essa é a nossa esperança. O que eu acho na Bíblia é que os dias são maus, e eu não quero te entristecer, mas vai ficar pior. A Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. A falsamente chamada ciência, diz Daniel, vai aumentar, e muitos vão desviar, e vão deixar a fé, e vão abandonar Jesus e a igreja. Mas aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Este será para a glória de Deus, este vai valer a pena, porque este é santuário do Altíssimo. A riqueza da glória, da herança de Deus, não está nos palácios. A riqueza da glória, da herança de Deus, não está no berço de ouro, não está nos castelos, está numa vida de santidade. E essa você pode ter. Uma vida separada para Deus, exclusiva para Deus.
Satanás não entra, o pecado fica de fora. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, e eu vivo para a glória dele. E um dia, quando a gente chegar diante dele, ele vai sorrir de orelha a orelha, e vai dizer: você faz parte da riqueza da minha herança. Você é a minha herança. Olha que maravilha. Amados, a gente muda a visão de nós, não é? Talvez tem gente que entrou aqui, ou está ouvindo aí a rádio AD Trindade, e acha que não tem valor, e às vezes até pergunta: por que que Jesus tinha que vir morrer por alguém exatamente como eu? É porque você tem valor, é porque Deus tem prazer na sua vida de santidade, e toda vez que você guarda a sua fé, você exalta a glória de Deus na sua vida. Amados, eu quero terminar aqui essa abordagem, eu já começo a concluir. A herança não é a herança de Deus para nós, é a nossa herança para Deus. Que herança você vai deixar para o Senhor? O que você vai deixar que vai alegrar ou não o coração de Deus? Tem famílias que deixam uma herança maldita, né? O cara chega lá e fala: olha, eu vim cá cobrar porque o seu pai me devia. Misericórdia. Que herança terrível. Herança de um nome ruim. Você é filho, neto de Beltrano, e ô povo ruim. Herança ruim. Agora, que tipo de herança nós queremos receber de Deus? Boa, não é? Mas que tipo de herança nós queremos levar para Deus? A riqueza, isso aqui é estrondosamente profundo e grandioso. Eu vou alegrar o coração de Deus com uma vida de santidade aqui na terra. E é exatamente isso que Paulo está chamando para que eu e você entendamos. Entenda que, como integrante do povo de Deus, você faz parte das riquezas da glória, da herança dele aqui na terra. Como será que ele olha quando um filho dele está desviando? Amados, como fica o coração de Deus quando nós iramos e pecamos? Somos infiéis. Como será que os olhos a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Quem já leu isso aí na Bíblia? Que o Espírito Santo tem ciúme do crente, do santo. Quando você está numa roda de escarnecedores, quando você está alegre ali numa roda de ébrios, de bêbados, de idólatras, de gente imoral, de celular que passa de mão em mão com vídeo pornográfico, como você acha que fica o coração de Deus? Como? Mas como fica o coração de Deus quando o servo do Senhor está numa roda dessas e ele clama, fala: eu estou fora, o sangue de Jesus. O olho quer olhar, mas o Espírito Santo fala e ele diz: eu sou herança de Deus, eu não colocarei os meus olhos nesse tipo de coisa, porque eu vivo para a glória de Deus. Eu sou fiel à minha família para a glória de Deus. Eu sou fiel aos meus filhos para a glória de Deus. Eu sou fiel à esposa para a glória de Deus. Ao marido para a glória de Deus. Eu devolvo aquilo que não é meu para a glória de Deus. Olha que tremendo. Como fica o coração de Deus? E o que Paulo quer que nós entendamos, e sem o Espírito Santo ninguém vai entender isso. Você vai sair daqui achando que não vale nada, que não presta para nada, e vai continuar no pecado. Mas quando os olhos do coração são iluminados, você vai sair daqui dizendo: ainda que eu caia, eu me levantarei, porque eu vivo para a glória de Deus. Talvez eu não receba aplausos, talvez eu não terei nome em placas,
Talvez eu não saia num jornal famoso da cidade. E como o ser humano está carente de ser reconhecido, né? Mas eu quero que Deus me reconheça. Ainda que eu não seja reconhecido aqui, eu quero ser reconhecido na eternidade. O que interessa para mim é o like de Deus, é o curtir de Deus e não do mundo. Amados, e nós precisamos ter essa percepção. Somos herança de Deus. Quantos aqui entendem que são herança de Deus? Diga amém. Herança, eu vivo para Deus. Não é uma herança ruim não, eu vou esforçar para ser uma herança boa, né, irmão Saulo? Eu quero que Deus se agrade em mim, irmão, de alguma maneira. Mas como eu vou agradar a Deus vivendo do meu jeito? Fazendo o que eu acho, o que eu quero, falando o que eu penso. Eu tenho que agradar a Deus vivendo do jeito de Deus. Eu sou herança de Deus, porque Ele me criou. Mas eu sou herança de Deus, depois de caído, porque Ele me redimiu. De todo jeito, eu vivo para Deus. Sou herança de Deus por criação. E sou herança de Deus por redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Eu prefiro viver para a glória de Deus.